Boa tarde, meus irmãos e amigos. É com muita alegria, né, que a gente vai fazer mais um vídeo agora, né? E eu gostaria de agradecer a todos por vocês me assistirem, vocês assistirem os meus vídeos. Fico muito feliz com isso e mando um abraço para todos, né, todos os irmãos, né, por esse Brasil afora, para todos os irmãos testemunhas de Jeová que também assistem meus vídeos, né? Às vezes alguns ficam chateados comigo, mas outros não. Então fico muito feliz por saber que todos vocês assistem meus vídeos. Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre religião. Alguém pode ser salvo pela religiosidade? Fica evidente que não, né? Se a religião fosse algo tão importante, Jesus tinha recomendado alguma religião. E, no entanto, Jesus não fez isso. Muito pelo contrário, né? Jesus condenou um grupo religioso daquela época. Trata-se dos fariseus, um grupo religioso arrogante, prepotente e exclusivo. Esse grupo religioso, ele explorava as pessoas de todas as formas, lançava fardos pesados sobre as costas deles, né? Mas eles mesmos não moviam um dedo para levantar os fardos. Talvez por isso Jesus nem sequer mencionou a palavra religião. Jesus usava as palavras caminho e verdade no que se refere à religião. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus mostrou ali que só existe dois caminhos, ou seja, ou você está do lado de Deus ou você está contra Deus. Existe o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o caminho de Deus e o caminho largo é o caminho que está contra Deus. Ou você está com Deus ou você está contra Deus. Então Jesus mostrou ali apenas dois caminhos. Quer ver? Vamos ver o que Jesus disse a respeito disso. Aqui Jesus disse assim, ó, em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Jesus disse, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Porque apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam-se com ele. Então veja que Jesus mostrou aqui que só existe dois caminhos. Um que leva à vida e outro que leva à perdição. Então Jesus deixou claro. Então, aliás, Jesus não deixou religião. Jesus deixou seguidores que alguns anos após a sua morte, passaram a ser chamados de cristãos. Também em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 32, Jesus definiu esse termo, que as pessoas podem chamar de religião, como sendo verdade, né? Ali ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus mostrou ali que a verdade liberta. A verdade não coloca fardo sobre as pessoas. E quem é essa verdade? O que é a verdade? A verdade, o próprio Jesus nos diz. Em João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, ó, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus mostrou ali que ele é o caminho para chegar a Deus, ele é a verdade, ele é a vida. Agora, ao contrário de Jesus, ao contrário da verdade que Jesus pregou, que é ele mesmo, que não oprime ninguém, ao contrário disso, os fariseus, né, ao contrário disso, os fariseus oprimiam as pessoas, né? Os fariseus, aquela religião ali, que se julgava os mais importantes,
se julgava ser o povo de Deus. Então veja que eles colocavam ali aqueles cargos, eles impunham coisas difíceis para as pessoas fazer, mas eles mesmos não faziam. Os líderes religiosos lá dos fariseus mesmo não faziam, né? Então, vejam vocês que a verdade, que é Jesus, ela não oprime ninguém, não lança carga sobre ninguém, porque Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então Jesus não lança cargas sobre ninguém. Agora, sendo assim, alguém pode perguntar, se Jesus disse que há apenas dois caminhos, um que leva a Deus e um que leva à perdição, de onde que saiu tantas as religiões? Por que existem tantas religiões no mundo? Então vejam vocês que Jesus, ele mostrou que assim como existem os verdadeiros cristãos, também existem os falsos cristãos. Jesus mostrou também que haveria cristãos, que haveria falsos cristãos. Vamos ver isso em Mateus, no capítulo 7, versículo 15, depois o 21 e 23. Jesus 7, 15. Jesus disse assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em peles de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Então Jesus mostrou que haveria pessoas também que viriam disfarçadas de ovelhas, mas que por dentro eram lobos. Agora, versículos 21 a 23, Jesus disse assim, ó: nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui Jesus deixou claro que haveria falsos cristãos. Haveria pessoas que se diria cristão, mas que na verdade não tem nada de cristão. Então isso explica a enxurrada de religiões. Isso aí explica porque tem tantas religiões hoje, tanta gente fazendo coisas em nome de Cristo. Em nome de Cristo, eu expulso o demônio em nome de Cristo, eu curo em nome de Cristo. E na verdade não são cristãos. Como se isso não fosse suficiente, Jesus diz que no fim dos tempos haveria falsos cristos. Olha aqui, falsos cristos, não apenas falsos cristãos, mas Jesus disse que haveria falsos cristos. Vamos ver isso? Em Mateus 24, 5. Mateus 24, 5. Jesus mostrou que haveria falsos cristos. Olha aqui Mateus 24, 5. Jesus disse assim, ó: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus mostrou aqui que não só haveria falsos cristãos, mas como também haveria falsos cristos. E hoje nós estamos vendo um grupo chamado de o corpo governante das testemunhas de Jeová, se dizendo ser ungidos. E nós sabemos que ungido no Novo Testamento é só Cristo. Eles dizem ser mediadores entre Deus e a humanidade, se passando por Cristo, porque nós sabemos que mediador entre Deus e a humanidade é somente Jesus Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e a humanidade. Também em Mateus, no capítulo 24, no versículo 11, disse que no fim dos tempos haveria falsos profetas e enganariam a muitos. E esse grupo, chamado corpo governante das testemunhas de Jeová, mostra também ser esses falsos profetas, uma vez que eles já fizeram várias previsões para o futuro, né? Fizeram várias previsões para o fim dos tempos e nada do que eles falaram se cumpriram. Esse grupo,
chamado de corpo governante das testemunhas de Jeová, é bem semelhante aos fariseus do tempo de Jesus. Veja que eles dizem ser substitutos de Cristo, como se isso fosse possível. Nem se eles tivessem morrido pregado numa cruz, nem assim eles poderiam substituir o Filho de Deus. E quanto mais que eles não fizeram isso. Mas isso não é tudo. Eles dizem ser designado por Deus para julgar o mundo. Por isso, eles já condenaram o mundo inteiro. O mundo inteiro está condenado por eles. Eles dizem que somente eles e as testemunhas de Jeová que serão salvos. Até um certo senhor, até engraçado, até meio assim uma comédia assim, um certo senhor desse grupo do corpo governante, chamado Samuel Hertz, ele diz que ele vai lutar ao lado de Cristo, que quando vier a destruição, quando Jesus Cristo vier destruir o restante da humanidade, ele vai lutar, eles vão lutar ao lado de Cristo, ajudar Jesus Cristo a derrotar as pessoas. E ele ainda fez um jargão ali, né? Eles que têm muita experiência em guerra, que ele já foi guerreiro, e que ele vai usar essa experiência que ele tem em guerra para ajudar Jesus Cristo a matar as pessoas que não são testemunhas de Jeová. Então veja, irmãos, é isso aí a religião. Olha se uma coisa dessa pode salvar alguém, né? Veja que eu aconselho a todos vocês, religião não salva ninguém. Olha, Papa, Maomé, Ellen White, Buda, corpo governante, ninguém salva. Ninguém salva. Não precisa você seguir essas pessoas, pensar que essas pessoas salvam alguém porque não salva. Ó, não siga líderes religiosos. É um conselho meu. Não siga líderes religiosos pensando que vocês podem salvar. Ao contrário, siga Jesus Cristo. Esse sim, esse pode salvar. Esse pode não. Esse com certeza vai salvar. Então siga Jesus Cristo. É o melhor que vocês têm a fazer.